Essa, alguns irmãos que estão na glória vieram para a sacada do céu para ouvir. Eu estava de férias, estou com saudade das férias. A gente, quando pega as férias, fica com saudade das férias. Eu estava lá no sítio, passei uma semana lá. Sabe, Nilson, passei uma semana lá. Quem me acordava de manhã eram os passarinhos. Era uma beleza, né? Até a minha esposa me amou lá. Foi uma delícia. E eu sei que chegou um dia de madrugada, o Espírito Santo começou a trazer todas aquelas coisas, aqueles cantos lá quando a gente começou mesmo. Esse era um dos cânticos que a gente cantava no grupo familiar, né? Que às vezes a vida está tumultuada, corrida, aquela pressão, e nós chegava ali, né, Nilson? E chegava ali e começava só, eu tenho paz, e a coisa mudava assim, em poucos minutos, toda aquela apatia, todo aquele cansaço, toda aquela coisa ruim sumia mesmo, e entravam na atmosfera espiritual, naquela coisa gostosa, o Espírito agia. E aí começou, interessante, daí eu dormi, daqui a pouco sonhei com as músicas, acordei e sonhei daí eu vi que o Senhor queria que eu falasse com Ele, conversei um pouquinho com o Senhor, mas foi uma coisa muito gostosa, né? Eu quero dizer para vocês que eu quase que não voltei mais para a igreja, eu tenho que orar para mim voltar, porque olha, a minha esposa, Deus fez um milagre, Deus ouve a oração, ela nunca queria ir para o sítio, nunca queria, eu falei, olha, vou morar no sítio, vou fazer uma casa, vou morar lá, quero terminar o último ciclo da vida lá, tranquilo, e ela, não, tu vai sozinho? Não, já prepara as testemunhas para o divórcio, porque eu não vou, eu digo, tá bom, e eu digo, Senhor, o coração do rei está nas tuas mãos, se do rei que é rei está nas mãos, da norma tentar, faça algo. Sabe quem não queria vir para cá? Era ela. Tive que amarrar ela para trazer. Ela não queria vir, eu não quero ir. Terminou sexta-feira nossas férias, quinta, e eu vim para cá porque tinha o café dos pastores, ela não quis vir. Ficou lá, sexta não veio, sábado não veio, tive que ir para lá, ela não vai vir, vou buscar ela. E aí está aí, disse que agora quer morar no sítio, agora está me apertando do outro lado, quer que eu arrume uma casa lá rápido, lá. Calma, o tempo é de Deus aí. Mas é gostoso, amado, né? É gostoso você desligar um pouco do teu dia a dia, dos teus afazeres, né, que isso cansa, mas não se desligar de Deus, né? Eu posso ter me desligado aqui dos trabalhos da igreja, de toda, né, a administração da igreja, de associação, de sítio, todas as coisas, mas do Senhor eu não me desliguei, estava ligado nele, e não tem coisa melhor, você está no lugar onde que começa coisas novas, né? Começa você vivenciar e deixar o Espírito de Deus agir. Às vezes a gente fica correndo tanto, né, e esquece que tem o Espírito Santo que nos quer trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né, quer renovar nós, e nós às vezes no nosso, né, corre, nos nossos achômetros, não deixamos o Espírito agir. Eu queria trazer uma palavra, né, nessa semana, dos fatos que aconteceu aí, que eu estava lá desligado de tudo. A única coisa que ainda não consegui que a minha amada se desligasse foi da internet. A minha amada ali, 1h da manhã lá, ela ali, lá, eu acordei lá, ela lá na internet, lá. Não, ela estava na pregação, mas de vez em quando vem as propagandas. E estavam as propagandas lá, e eu dizia, dá uma olhadinha no Globo.com aí para ver o que está acontecendo lá fora. E ela trazia. Então, dentro de uns fatos, daí vim aqui, quinta-feira com os pastores aqui, tomar um café, pediram para mim trazer uma palavra, e eu estava meditando em algumas coisas. Eu acho que é um momento propício que nós estamos passando como igreja de falar um pouco desse assunto. Às vezes a gente vai esquecendo de algumas coisas e às vezes precisamos relembrar, precisamos estar atento para não cair na armadilha, né? Deus já nos livrou da armadilha maior, que era o inferno, né? Que era um lugar onde que vão aqueles que estão preparados, para aqueles que desde antemão, né, não creram nele, desobedeceram, a começar pela sua criação celestial, depois aqueles que ele criou como imagem. E nós não podemos esquecer, né, que nós estamos por um tempo aqui nesse mundo. Parece que o homem, ele acha que ele vai ver para sempre aqui, que nós vamos ver para sempre aqui. Gente, isso é uma loucura.
Nós temos que saber que nós estamos por um tempo, e temos que aproveitar esse tempo, administrar esse tempo, valorizar esse tempo, cada momento. Por isso, quando no início do culto eu estava falando aqui, que esse culto, esse momento é um momento único. É um momento único, esse culto não vai ter mais. Vai ter outros cultos, não talvez igual a esse, vai ter outros, mas esse é o único. Porque cada momento que passa foi um momento único. Passou, amado, passou. E nós aqui nessa terra temos que entender isso. Que é um momento. É um momento do quê? O momento de nós realinhar nossa vida com Deus, né? O ser humano realinhar, porque já estava alinhado um dia, infelizmente ele que desalinhou. Jesus veio aqui e disse, nova chance para vocês alinhar, resolver as coisas, e nós temos que estar atentos como igreja, porque sabe, daqui a pouco estamos entrando na onda, né? Estamos entrando na onda, e a onda vai e morre, estamos entrando na onda desse sistema doido. Por que eu estou dizendo isso? Quero trazer uma palavra aqui, compartilhar, que nós já sabemos, eu e você sabe, essa palavra que eu falava, você sabe, eu sei, nós sabemos. O problema é viver ela, o problema é ter temor e guardar ela no nosso coração. Porque eu estava com a Norma lá no sítio, foi assim um momento, ficamos uma semana lá, e foi um momento tão gostoso, porque era simples, sabe, só o fato de desligar já é uma coisa, de tantas coisas, mas foi um momento, era uma coisa bem simples ali, né? A comidinha foi simples, a maneira de viver, a Norma ia lá cuidar do jardim, eu ia lá fazer uma coisinha lá que precisava arrumar no sítio, uma vida bem simples, e foi um momento tão gostoso. E no meio dessa turbulência, eu falei para a Norma olhar uma hora para mim, ver o que estava acontecendo aqui fora, 2 fatos me chamou a atenção. Eu digo assim, meu Deus, como o homem sem Deus é um desastre, Stallone. Você deve saber, né, que na França, uma das catedrais mais visitada pelas pessoas do mundo todo, né, existem lugares no mundo que são muito visitados, né? Lá o Coliseu, lá na Itália, é muito visitado, né, ali no Peru, Machu Picchu, muito visitado. Alguns lugares são muito visitados, né? É um ponto turístico, alguns até designado como uma das 7 maravilhas do mundo. E na França tinha uma catedral lá, de não sei quantos anos lá, e muito visitada. E essa catedral pegou fogo, né? Vocês souberam, caiu, pegou fogo, tá? Aconteceu lá. Diz que era uma catedral linda, uma igreja, catedral lá linda, e pegou fogo e caiu, e não teve, como se diz, não teve preço, aquele patrimônio tão bonito cair, pegar fogo, acontecer. E o governo pegou e fez um chamamento, presidente da França, assim, quem poderia colaborar para restaurar, levantar aquela catedral. E para surpresa, foi dinheiro do mundo todo. Do mundo todo, até do Brasil, pessoas riquíssimas, empresários, e só de duas pessoas foi 9 milhões de euros, 300 milhões de reais. Você já parou para pensar nisso? Doaram para arrumar um prédio, uma igreja, entre aspas, uma igreja, a catedral. Foi uma fortuna. Eu digo, meu Deus. Aí a ONU faz um chamamento para as nações, todas as nações colaborarem com a fome na África. Gente morrendo lá, com fome, criança morrendo lá a cada meia hora, por causa da fome, situação difícil, em alguns países da África em guerra, coisa terrível. A ONU, representante do mundo todo, as Nações Unidas do mundo, faz um chamamento para ajudar. Sabe quanto foi? 45 milhões. Uma miséria irrisória do que aquilo que foi dado para arrumar um negócio de museu lá de pedra lá. Quando o homem perde o foco de Deus, perde o foco do ser e do ter, perde o foco da valorização do ser humano para valorizar matéria. Não sou contra ter um patrimônio bonito, tá? Mas agora cai aquilo, já caiu de velho lá, 500 mil anos, não tem, já caiu, pegou fogo, fica lá e vamos levantar de novo. Um investimento absurdo. Aí mais na frente olhei, o jogador de futebol, mérito para ele é bom de bola, conseguiu. Ele pega o jogador e compra um carrinho que vai sair
no 2021, só está o lançamento do carro, 45 milhões. Um carro. Ele já tem todas as marcas de carro, Ferrari, todos os carros ele tem. E ele vai comprar com um carro de 45 milhões para ele ter lá na garagem. 45 milhões. Gente, existem umas coisas que o ser humano está perdendo. Aí o cara faz isso, mas ele tudo bem, ganha, pago, idolatro, e aí o cara até tem uma obra social lá, como o nosso Neymar também, ganhou um montão, fez uma obrinha social ali, mas também foi pedir arrego para o presidente para perdoar uma dívida de 68 milhões de imposto. São umas coisas, amado, que não dá para engolir. Como a Cibele falou aqui, nós conversando com a minha filha, ela falou que às vezes assim, né, a gente tem que ver situações às vezes do lado pessoas que estão passando necessidade. Essa semana ainda vi um amigo da igreja lá, um irmão cristão, que estão passando, está 2 anos desempregado. Ele falou, eu faço o teste, mando o currículo, mas o mercado está muito exigente, e eu já tenho mais de 50 anos, e o mercado não quer. Eu sou um bom profissional, mas chega ali na hora, barra na idade, porque o mercado quer, está exigindo em todos os aspectos. Então, querido, nós estamos como igreja passando um momento, como a Cibele falou aqui, que nós não podemos fechar os olhos, não somente para os de dentro da casa, porque a Bíblia fala isso, primeiramente é os domésticos da fé, mas também os lá de fora. Como igreja, nós também devemos estar preocupados em ajudar, em ver a necessidade, orar a Deus, onde que tu quer que eu me use como canal, como instrumento? Amados, existem coisas que nós precisamos atentar, despertar. A Bíblia está aí. A Bíblia está aí para nos ensinar, para abrir nossos olhos, mas acima de tudo para nós viver. Eu queria compartilhar a palavra com vocês, estou dando esse pequeno relato. Queria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, 24. Duas reflexões aqui que eu creio que calha para nosso momento. Vamos ler Mateus, se o Jonas estiver lá, puder colocar, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E alguma versão fala mamão, o espírito mamão. E a outra parte que eu queria compartilhar com vocês está em 7, 13 e 14. 2 versículos, só ver o capítulo 7, versos 13 e 14. Vamos ler lá? Jonas, põe lá, você que tem a Bíblia aí pode abrir, quem não tem, o Jonas pode. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Observe essa palavra, e muitos são os que entram por ela. 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Amados, 2 situações bem claras que a palavra de Deus está trazendo, e essa palavra é universal. Aliás, o evangelho, a maioria dela é universal. Quando eu falo universal, é para todos, é para homem, é para mulher, é para todo mundo, para o menino, para o moço, para todos. Existem palavras que é específica para a igreja, que é para os filhos de Deus. Promessas especialmente para aqueles que creem, são específicas para eu, para você, para nós que somos filhos, confessamos Jesus, somos filhos. Existem palavras que é para a igreja, não é para o mundo não, para as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Cristo, mas é para nós. Mas existem palavras que é para nós e para lá fora, é no geral. E essas 2 palavras aqui é universal. Jesus não falou aqui, olha, meu filho, crente, quero dizer o seguinte, você não pode amar a 2 senhores, Tu não pode servir a 2 senhores porque tu vai ter problema. Você vai amar um
odiar o outro, você vai desprezar um, né? E outro não vai desprezar, você vai servir um e a outro não. Jesus foi muito claro aqui, a palavra de Deus está sendo muito clara. Não tem espaço aqui para andar com a mão com Deus e com a outra mão com riqueza. Eu quero que você entenda, quando estou falando da riqueza aqui, amado, estou falando realmente aquele que está apegado à riqueza, à avareza. Não que dinheiro não é bom, dinheiro é bom, eu quero dinheiro. Quem que não quer dinheiro aí? Eu quero. Dinheiro é bom, preciso de dinheiro. O problema é amor ao dinheiro. Quando a pessoa começa a priorizar a questão do dinheiro para conquistar mais, para ter mais, ou ter, aí é perigoso. Aí Jesus está dizendo, olha, aquele que confessa a Jesus vai ter que tomar uma decisão. Porque na verdade, o homem sem Deus, ele quer encontrar a felicidade no ter, no possuir. Todos nós aqui, sem exceção, nós queremos mais. Se eu tinha uma bicicleta, eu quero uma moto. Se eu tenho uma moto, eu quero um carro. Se eu tenho um carro, eu quero mais. Se eu tinha uma casinha, eu quero. Se eu tenho emprego que eu ganho tanto, eu quero mais. É uma verdade. Isso é para satisfazer o ego, para preencher o vazio. Precisamos preencher com alguma coisa. E uma das coisas que nós achamos que preenche e dá uma falsa ilusão, realmente é o dinheiro, né? Você com dinheiro dá uma ilusão. Quantos queriam talvez passar uma semana em Miami, né? Eu não pude passar em Miami, mas eu pude passar no sítio Miami. Foi tão bom quanto Miami. Mas quem não quer? Só que isso, amados, não é problema. Deus até quer. O problema é quando nós começamos a trilhar esse caminho, perseguir esse caminho, buscar esse caminho, priorizar esse caminho e começar a esquecer do nosso Deus. E tem crente aí que eu creio que precisa se converter. Tem crente que quando a gente fala, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Poxa, mas logo agora? Poxa, logo agora que eu acabei de pagar minha casa, minha dívida? Logo agora que eu comprei meu carrinho? Jesus vai ter que voltar? Espera mais um pouquinho. Parece que ele conquistou aquilo, lutou tanto, conseguiu, e às vezes Deus até permite, né? O cara dá uma conquista para ver se está ali. Sabe, queridos, a única maneira de nós agradar a Deus é um caminho só, é o caminho pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque você, quando está, a minha filha aqui, para contar um testemunho que ela estava lá, que aquele dia não vendeu nada, e Deus sabia que ela não ia vender nada, mas Deus se antecipou, adiantou, mandou uma pessoa, tocou no coração de uma pessoa, para ir lá dar R$50, que era R$50, para ela lanchar com o Bira, fazer o lanche deles, pagar a barraquinha, que era R$10 por dia que pagava, são 30, mais o 20, exatamente, sabe? Então, Deus, Ele quer ver até onde vai a nossa fé. Eu estou lá, lutando lá com o sítio, pedindo para os irmãos, clamando os irmãos, para nós acabar o sítio, que eu estava com a vontade de alugar acaba amanhã em Gedeões, está tão pertinho, e eu alugando para os Gedeões vai deixar um bom dinheiro, lá para dar uma boa adiantada, mas para isso eu precisava resolver o problema da água, resolver o problema do gás, água quente, e dos biliches, né, para dormir, né, não tinha, e um beliche, qualquer beliche aí de madeira aqui, é R$400, é caro, não dava. Um colchão, eu conseguia 174 direto da fábrica, lá em 6 vezes, e aí, eu estou ali falando com o papai, pai, preciso, né, disso aí, a coisa está complicada, mas Tu és o Senhor, abre as portas, e aí, eu falando com o pai, meu filhote Jonathan chegou em mim e começou a dar umas pressionadas. Ele me ama, isso é porque ele me ama. Pois é, pai, vai ter o celeiro lá, não tem colchão, não tem beliche, e nós temos que fazer o acampasco, e daqui a pouco agora vai vir a escola, e como é que vai? Como é que vamos fazer? E o pai, e eu fui ver os beliches, e os meus belichinhos que eu queria comprar era R$900, mas era o beliche, era um beliche de madeira ecológica, forte, ia fazer uma coisa, mas era 900, fui ver o de ferro, 800 e poucos reais, também não dava, beliche, colchão,
R$ 174. Um colchão, eu digo, acampar, vai ser acampamento mesmo de índio lá, não vai ter nada lá, vai ter barraca, não tem nada, vai ser difícil. Mas eu fiquei. E aí o Jonatas, um dia aqui de manhã, pai, acorda para a realidade. Meu pai, acorda para a realidade. Vamos comprar um beliche aí, eu vou no mercado aí, no Mercado Livre, e nós vamos encontrar uma coisa mais barata e vamos fazer assim, e faz, e eu não gosto. Eu gosto das coisas bem feitas, eu gosto das coisas fortes, eu gosto das coisas duradouras, eu gosto disso. Eu não gosto de coisa meia boca. Eu gosto das coisas, tudo quem me conhece, trabalha comigo sabe, de perto. Eu gosto das coisas boa, perfeita, melhor, em tudo. E aí, o meu filho me pressionou, eu disse, tá bom, aí eu fiquei assim, filho, ele foi lá e me encontrou um beliche a R$200, 220 é pagar em 10 vezes, de madeira de eucalipto, mostrou o beliche, pai, pago em 10 vezes, está aqui, esse aí nós vamos resolver o problema. Eu disse, filho, esse beliche é 3, 4 meses, está tudo mole, mas a gente vai fazer um reforço, compra um para nós ver, vamos ver se dá para encarar. Comprou, veio o beliche, ele falou, tá aí, o que o senhor acha? Eu digo, comprei o colchão, me forçou a barra, comprei 50 colchão. Aí ele falou, aí, viu pai, assim que você resolve. Quando ele falou assim, eu falei assim, tu não tens fé? Não tens fé? Vamos se preparar para comprar. Aí vem as irmãs Leonel pregar aqui, aquelas irmãs queridas, e as irmãs pregaram aqui, foi uma benção, e no outro dia convidaram eu e a Norma para almoçar com elas, fomos almoçar eu e a Norma. Eu estou chegando lá, no almoço, ela começa a abrir o coração para mim, pastor Tony, meu papai faleceu faz 6 meses, nós temos um sítio, meu papai estava fazendo um sítio bacana, dá 100 e poucos quilômetros de São Paulo, Taubaté, e é o seguinte, e eu preciso vender porque a nossa casa em São Paulo, nossa igreja é alugada, e o homem pediu, e nós temos que devolver ou comprar a igreja, e custa lá, é caro, custa 3 milhões e pouco, o sítio nosso vale uns 7 milhões, tem 8 piscinas, tem treliche de ferro, tem isso, tem aquilo, e nós estamos vendendo. O senhor não interessa alguma coisa? E falei isso, claro que interessa, nós temos um sítio aqui, estamos fazendo, o que o senhor precisa? Preciso de muita coisa, mas no momento eu preciso de beliche e colchão. Olha, eu tenho triliche. Quantos colchões você precisa? Eu vou precisar aí de uns 50, 100 colchão, eu tenho 187 colchão, seminovos. O beliche meu pai gastou só de ferro, pastor Tony, R$18 mil, mais mão de obra, foi quase R$15 mil de mão de obra, mais cada colchão R$200, uns colchão bonito, e o senhor, eu disse, eu tenho interesse, o problema só tem um detalhe, irmã Renata, dinheiro, eu não tenho, nós não temos, mas irmão, o senhor faz uma proposta aí. Eu disse, quanto a irmã pretende fazer aquilo? Olha irmão, precisamos de dinheiro, eu vendo o triliche com os 3 colchão, eu vendo a R$900, o triliche com os 3 colchão. Eu falei assim, eu posso pensar para te dar uma resposta? Pensa. No outro dia eu dou a resposta. Eu falei com Deus, eu vou oferecer R$700 e ainda R$2 mil por mês. Ela queria lá meio rápido a coisa. E eu falei para ela, quando ela veio, pastor, pensei, eu vou fazer uma proposta para ti. Aquela proposta que tu me deu, eu não posso fazer. Eu estou fazendo a contraproposta, pedir prazer, não se ofendendo, somos amigos, irmãos, quero abençoar, eu só posso pagar isso e ainda dessa maneira. Pode? Ela falou, pastor, eu quero abençoar o reino, mas eu vou falar com a diretoria da igreja, se aceitar nós fazemos. Amanhã eu dou a resposta. No outro dia ela deu a resposta, está fechado. Falei com Elias, o Elias fez a primeira viagem, veio 14, só dá para vir 14 em cada carreta. E está lá os triliches feitos, comprado, tudo certo. E eu falei para o meu filho, depois quando chegou a carreta, eu olhei para ele, filho, tendes fé? A minha Ariana estava no lado, Jonatas, admite que dói menos. Admite que dói menos. Admite. Sabe, gente, Deus, sabe, Ele quer ver o nosso coração onde está. O nosso coração
Se está em Deus, quem abre porta, quem fecha a porta, quem faz acontecer é Ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque, eu não fiquei preso à situação. Deus está aí, amados. Ninguém pode servir a dois senhores, é um fato. Primeiro, que Deus é ciumento. Ele diz que Ele é ciumento, Ele não divide com ninguém você. Ele não quer 70% de você, 80%, 90%, 95%, 99%, Ele quer tudo. Filho meu, dai-me o teu coração, porque se Ele tiver o teu coração, Ele tem você por inteiro. Então Deus já não começa por aí. Segundo, o primeiro mandamento é amar o único Deus. É o primeiro mandamento na face da terra que Deus deu. Esse é o primeiro, amar e servir somente ao único Deus. Foi o grande mandamento que Ele deu ao seu povo Israel, e disse: Israel, olha, vocês temem. Quando Moisés subiu ao monte, Deus é tão bom que sabia que o povo dele ia se desviar. Ele falou: Moisés, o que eu estou preocupado é que até aqui eu trouxe, não foi fácil trazer esse povo, tu sabe, até você teve problema, mas aqui está esse povo, e eu sei que vai ser muito difícil continuar daqui para frente, a geração. Então Deus é tão maravilhoso, tão tremendo. Se você olhar no capítulo 31 de Deuteronômio, Deus dá um cântico a Moisés, diz assim: Moisés, tu vai dar um cântico a esse povo vai cantar esse cântico, para lembrar que eles devem servir ao único Deus, seguir o único Deus, amar o único Deus, prestar serviço ao único Deus, buscar o único Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus Yahvé, o Deus o Senhor. E aí Moisés, ele dá o cântico, o Espírito de Deus ilumina Moisés, inspira Moisés, e ele faz aquele cântico, e ele diz: olha, quando esse povo entrar lá na terra, onde que eles vão se desviar de mim, e o inimigo começar a oprimir eles, começar a judiar deles, escravizar eles levantam esse cântico, lembra desse cântico, e levanta esse cântico, que eu vou ouvir eles. Olha a bondade e a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. Sabe, queridos, e nós temos que ver que o sistema do mundo está levando o mundo e as pessoas que não têm Cristo, e até as que têm se bobear, a levar a amar as riquezas, a amar mamão, a buscar isso. Crente que está aí, como já falei, em 3, 4 empregos, não tem tempo para Deus. Deus me abençoa uma ova, essa bênção vai tornar maldição, porque não tem bênção maior do que a presença de Deus. Quando as coisas começam a tirar você, me tirar da presença de Deus, isso não é de Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Ele vinha se relacionar todos os dias. Ele descia do céu e vinha no Éden conversar com o homem. Ele mandou seu Espírito para habitar em nós. Ele se relaciona conosco. Ele quer se relacionar conosco muito mais do que nós com Ele. E daí daqui a pouco tem crente que falta culto, 2, 3 cultos. Por quê? Porque está cansadíssimo, porque está 3, 4 empregos. Deus está me abençoando. Vai discernir, meu irmão, vai abrir os olhos. Deus não está nesse negócio, Deus não está. Ou então a Bíblia é mentirosa, porque Deus diz assim: tendo com que comer, com que vestir, esteja contente. E se Deus te abençoa, Ele te abençoa com 8, 10 horas de serviço, não precisa ser 20 horas. Deus, que se deixar rico com você, Ele deixa você rico, porque conhece teu coração e sabe que essa riqueza não vai te dominar, e que você com essa riqueza vai servir a Ele, vai servir o reino. Mas sabe por que muitos não vão ficar ricos? Porque vai se desviar dele. Eu sempre digo, sempre penso assim: aquele que busca Deus, encontra Deus, e Deus começa a abençoar, e daqui a pouco Deus, ele está lá de pé, de bicicleta, Deus dá um fusquinho, ele arruma um amante. Se Deus der uma BMW, ele vai arrumar um harém. Porque assim, começa a desviar o coração. O Senhor vai ficando de lado, e vai entrando outro Senhor, vai dividindo o seu sentimento, vai dividindo o seu foco, vai dividindo a sua fé, e não há divisão, em Deus não há divisão. Está entendendo, queridos? Então essa palavra, Deus foi muito sério, dizendo assim: ninguém, é o pastor, é o presbítero, é o diácono, é o obreiro, é o homem, é a mulher, é o jovem, é tudo, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Ninguém não pode servir a Deus e as riquezas, a Deus e ao mamão.
Salomão foi o homem mais rico. E ele não pediu riqueza. E disse que nenhum homem vai ser rico quanto ele foi no mundo, de tanto ouro que esse homem tinha. Ele pediu uma coisa para Deus, sabedoria. E Deus ficou tão impressionado com o pedido dele, que diz, olha, por que tu não pediu riqueza? Deus começa aí, por que tu não pediu ouro? Porque o primeiro sentimento do homem é poder, é ouro. Eu vou te dar a sabedoria, mas além dela, vou te dar riqueza, vou te dar, deu tudo para o homem. Na Bíblia, fala que as bênçãos nos alcançam. Quando eu falo de bênção, é generalizada, não só questão de bênção de paz, de alegria, de coragem, de ânimo, de fé, de ousadia, tudo, mas de riqueza também. Sabe, amados, eu vi muitos irmãos aqui nessa igreja, uma bênção, estava aí pronto a servir, serviu, pastor, estou aí, vamos aí, estamos aí. Começou a se enrolar com o serviço e ganhar dinheiro. Vi muito irmão aqui começar bem. Vi aqui nessa igreja, vou falar daqui, nem vou falar, cantar o nome dos santos aí para não, ética, mas podia até dar vontade de dizer o nome dos santos, que começou bem, começou ali, não tinha nada, Deus abençoou, tá? Depois que abençoou, desviou, aí deixou a igreja, daí foi para outra igreja, para outra, hoje não está igreja nenhuma e está lá servindo mamão, servindo Satanás, servindo o diabo. Amado, nosso coração é enganoso. De todas as coisas, meu filho, minha filha, guarda o teu coração. Se Deus te abençoar, procure buscar em Deus por que aquela bênção está chegando. De repente você começar a aí entrar dinheiro, procure discernir se esse dinheiro está vindo de Deus, e se está vindo de Deus é por uma razão, por um propósito, ou se é outro que está dando. Porque o diabo fez isso. Estão lembrados com Jesus? O que o diabo falou? Uma das tentações, o que ele falou? Estão lembrados? Se você me prostrar, eu darei o quê? Todos os reinos, todo o poder, toda a riqueza, tudo vai ser teu. E Jesus, não. Sabe, amados, o cristão, nós temos que saber o nosso sim e o nosso não. Dizer o nosso sim e o nosso não. Jesus é o sim, mas ele teve que dizer não às vezes, porque precisava dizer não. E o outro texto aqui que me mostra, que mostra aqui, que eu li, é o 13, que fala assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por ela entram por esse caminho. Porém, a estreita é a porta difícil, e o caminho que conduz à vida, apenas poucos entram por ela. Duas portas, Jesus fala, dois caminhos, um estreito e um largo. Sabe, amados, o largo tem muita gente entrando. O largo foi o que a minha filha falou aqui, que ela ficou revoltada, ela me mostrou, eu nem gosto de ver isso. O nosso judiciário fazendo uma licitação para fazer um almoço, um jantar de 1 milhão. 1 milhão, 11 homens, porque usam a tola, querendo fazer um jantar de 1 milhão. Ainda bem que trancaram lá a licitação. 1 milhão. Vocês sabiam? Vinho tinha que ser condecorado. A entrada, olha só, a entrada dava para nós, a comunidade cristã aqui, comer um mês. Passava farto. Coisas absurdas. Estão perdendo o senso, a ética. Largo é o caminho, a facilidade, o esbanjar, o querer alcançar de qualquer maneira, e vai entrando, porque é fácil. O caminho largo, amados, é fácil. Mas o caminho estreito é difícil. E existe a opção A e a opção B. Existe o caminho largo e o caminho estreito. Nós como cristãos, amados, Jesus está dando toda a dica. Poucos são os que entram, porque ele é difícil. Por que é difícil? Porque o outro está muito fácil. Entre ficar o difícil e o fácil, tu vai querer o fácil mesmo, né? Entre o difícil, eu estava falando com um irmão de um trabalho, ele falou assim para mim: pastor Tony, como não é fácil você querer andar certo com Deus e diante de Deus, o caminho é estreito. O meu trabalho é um trabalho, uma bênção, tem tudo para mim, se me sair bem, só que chega lá, os caras simplesmente, eles querem bola, eles querem propina, para eu entrar. Amado, começa lá no alto escalão e vem descendo até aqui embaixo. O caminho é largo,
Então, amado, aí o caminho difícil é você rejeitar a propina, e em vez de você vender 10 serviços, tu vende um. Essa semana, quinta-feira, aqui um pastor falou isso. Eu não entro em repartição pública, não consigo entrar, e muitos que entraram ali estão bem de vida, porque molharam a mão. Esse é o caminho largo. O caminho estreito é difícil. O caminho largo é você aceitar as propostas. O caminho estreito é você rejeitar as propostas e ficar com promessas. O caminho largo é você aceitar o pecado. O caminho estreito é você dizer não ao pecado, aceitar a santidade. O caminho largo é você mentir. O caminho estreito é você dizer a verdade. O caminho largo é você guardar mágoa no coração. O caminho estreito é ter que perdoar aqueles que te machucam. O caminho largo é você você homem casado, dá um pulinho aí fora, não tem problema. O caminho estreito é dizer não, você é fiel até a morte. O caminho largo para o jovem é buscar santidade no seu coração, na sua mente. O estreito não, faça, o mundo faz. O caminho estreito é difícil. Então, para você dizer não para o largo, não é fácil. Para você dizer o sim para o estreito. 2 caminhos. Você não pode seguir 2 caminhos. Está aqui claro. Jesus diz assim, ó. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, e apenas poucos encontram esse caminho. Temos 34 anos de comunidade cristã. Comunidade cristã, Itajaí, igreja, local, parte do corpo de Cristo nessa cidade. 34 anos, vamos fazer 35. Estamos aqui com 200 pessoas. 34 anos. Poxa, mas 34 anos, 200 pessoas. Poxa! Amado, eu quero ir com 200, com 150 para o céu, do que com 1000 para o inferno. Eu quero ir com poucos que querem viver. Sabe por quê? Tem muita igreja hoje que o pastor pega seu pecado, o cara vaza. Não quer mais aceitar pecado. Não. Sabe uma coisa que está matando muitas vezes a fé do cristão? O tal do relevante. Não, é relevante. A Bíblia é relevante. A palavra de Deus é relevante. Não é tão assim não. Querido, entre o que os homens pensam, o que a psicologia pensa, fica com o Senhor. Um exemplo que eu vou dizer. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz que Deus é amor, e o amor tem disciplina. A Bíblia diz que Deus corrige os filhos que amam. Deus corrige os filhos que amam. São a correção, e amor a disciplina. E Deus nos ensina como disciplinar nossos filhos até um momento, aquele ciclo. A criancinha tem que levar umas varadinhas. Não estou falando aqui varada de marcar, de machucar. Umas varadas que ela arde, tem que levar. Está faltando vara hoje. Meu filho pregou domingo aqui, eu só vi um pedacinho pelo site, que ele falou assim, que teve uma moça que botou, está faltando homem, né? E ele ficou meio incomodado com aquilo, e pegou e respondeu lá para ela, está faltando mulher. Ele falou, agora nós vamos pegar o pau. Diz que ela pegou e falou, tu está certo, também está faltando mulher. Por que isso? Amado, alguma coisa está errada. Se a Bíblia diz uma coisa, é aquilo, não tem que questionar a Bíblia. Se a Bíblia diz que o coração da criança há astutícia e ela só pode ser tirada com a vara, é com a vara. Glória a Deus, tem criança que não precisa levar vara. Por exemplo, eu tive 3 filhos. O único que apanhou uma vez foi o Jonatas, mas apanhou. Acho que foi a que valeu. Mas eu perguntar para minha morena aqui, ela é uma benção. Perguntar para a minha Ariana, até elas começaram a ficar meio dizendo, pai, acho que o Jonatas é a Guasquinha. O Jonatas é especial para o pai, ele é o José do pai. Não é José. É que o Jonas falava uma vez, estava falado. Entendia, botava em prática, não tinha problema. Essas aqui eram um problema.
Ia no mercado, eu quero. Tu quer lá em casa, pá. E o que eu estou dizendo com isso? Existem situações que tem criança que não vai precisar, glória a Deus. Mori tem ali, não sei, os meninos Mori, talvez tem 2, talvez 1, que vai ser legal, só apenas a conversa ganha. Mas, querido, não é generalizado não. A Bíblia fala isso. Aí vem a psicologia moderna dizendo, não, vai ficar traumatizado, não, o conselho tutelar telefona-se. Teve criança aqui nessa igreja que era adolescente, que o pai ameaçou surrar, ele ligou para o conselho tutelar, e o conselho tutelar veio atrás para prender ele teve que se esconder. Um absurdo. Nós tivemos um problema com a Sabrina. A Norma foi lá e não ficou medo de prender na frente do juiz, lá do conselho tutelar. Olha, o que a senhora está fazendo, isso não pode, isso é contra... A Norma falou, então fica com ela para cuidar. Não, vocês acham que eu estou educando errado? Fica com ela. Tapou a boca dos caras, os caras não falaram nada. Sabe? Como? A Norma não estava nesse episódio. A Norma falou, no final ela falou assim que estava ali o juiz, estava o cara do tutelar, estavam uns 3, 4 ali, figurão. O doutor falou assim, a senhora está certa. Sabe, queridos, nós cristãos não podemos seguir os princípios aí, nem é princípio do mundo, não. Nós temos que ficar com a palavra. Com a palavra. Com a palavra de Deus. Ah, não tem problema, minha filha é lá, pintar lá, dar uma voltinha lá, pular o carnaval, não tem problema, ela ama Jesus. Ama Jesus ou ama o capeta? Porque lá não é de Deus. A sensualidade, a droga, a prostituição comendo solta, é de Deus. Onde que é de Deus aí? Então, queridos, nós temos que entender que Deus ele não dá muita opção não. Ele não dá muita opção para nós. No meio disso aí, existe algo que Deus deixou para nós todos, que é nós podemos escolher. Nós podemos escolher. Deus dá a liberdade, o direito de nós escolher. Graças a Deus, você tem direito, eu tenho direito de escolher o sim ou não, se eu faço ou não faço. Glória a Deus, Deus é bom demais. Eu tenho esse direito, eu posso usar desse direito, é um direito que Deus me deu a você. Porém, você não tem direito de não colher. Entendeu? O direito de escolha é teu. Tu pode escolher sim. Escolher querer fazer o certo ou errado, amar Deus ou não amar. O direito é todo teu. Agora, o direito da colheita, tu não tem. Aí é obrigatório. O que o homem semear, colherá. O que o homem semear, semeadura é livre, colheita é obrigatória. Então nós temos sim direito de escolha. Mas a colheita é obrigatória. Eu vi num livro, uma vez a pessoa me mostrou, no livro tem uma frase que é muito interessante, num livro, acho que foi uma pessoa social que deu para mim, eu marquei na minha agenda, diz assim, somos livres para fazer escolhas, porém somos presos pelas consequências. Somos livres, direito para fazer escolhas, porém presos pelas consequências. Uma jovem pode ter uma relação sexual, mas pode vir uma consequência da AIDS, uma consequência da gravidez, ser uma mãe solteira, sofrer. Ela pode fazer. Pode vir, no momento você acha que não, mas lá na frente o diabo vai cobrar aquele direito, ele vai em cima, vai ter consequência. Então as consequências ninguém está livre, da colheita ninguém está livre, da consequência de colheita ninguém está livre. Falando em escolhas, eu queria trazer 3 situações para você. Existe alguma escolha que infelizmente nós não fizemos. Existem algumas escolhas que nós não escolhemos e não fizemos. Um exemplo, o pai e a mãe. Você escolheu seu pai e sua mãe? Eu não. Meu pai, nasci num lar, lá meu pai e minha mãe são aqueles, Lorival Cabral Mendes, Tereza Cabral Mendes, né? Um problema sério, um lar desestruturado, muito bagunçado, falho, mas eu não pedi para nascer, mas nasci, está ali, então não tive opção. Existem coisas que infelizmente você não pode escolher. Estou dando esse exemplo. Onde você nasceu? Eu queria nascer em Jerusalém, mas eu nasci lá no Rio do Meio.
Mas o senhor queria lá em Jerusalém. Não, foi do meio que nasceu. Então existem coisas que não dá. Agora existem coisas que você pode escolher. Uma das coisas que eu queria que você aprendesse na escolha é a influência. Amado, a influência é muito forte. Por isso, quanto mais você se aproxima de Deus, mais o bom perfume você tem de Deus. Quanto mais você anda com Deus, mais se aproxima de Deus, mais santo tu fica, mais temor você fica. Quanto mais você anda com Deus, através da oração, da Bíblia, da comunhão com os irmãos, mais sabedoria, mais autoridade, mais graça, mais de Deus. Isso é fato, influência. Você andando com Deus, o Espírito te influencia as coisas de Deus. Porém, se você começa a andar com pessoas que não querem nada com Deus e começa a viver com essas pessoas, certamente vai ser influenciado por ela. É, pastor? É. Você já imaginou Pedro? Pedro estava acorrentado com 16 soldados, guardando ele, um soldado de cada lado acorrentado ele na cadeia para ele morrer no outro dia e matar ele. E ele estava lá, acorrentado. No outro dia ele ia morrer. Mas porque Pedro andava com Deus, amava Deus e amava os irmãos, e se relacionava com os irmãos que amavam Deus, esses irmãos clamavam por eles, estavam lá na casa à noite, enquanto Pedro estava lá meia-noite lá para ser no outro dia de manhã ser morto, os amigos deles e oravam por ele, estavam orando por ele, o anjo do Senhor veio e abriu as algemas e abriu a porta e Pedro passou. Foi Pedro, eu pergunto, foi Pedro que abriu a porta ou foi anjo? Deus? Foi Pedro ou foi Deus? Quem foi? Deus! Não foi Pedro, foi Deus, porque Deus estava lá ouvindo a oração daqueles que amavam Pedro, e Pedro amava eles, e havia comunhão, e havia interesse, então cobria, e Deus falou, estou ouvindo a oração dele, vou mandar meu anjo lá, foi lá e livrou ele. Quando chegou lá, que ele bateu a porta, a menina foi atender, nem acreditou, voltou para falar, Pedro está aí. Como Pedro está aí? Pedro está preso? Não, ele está aí. Foi um espanto, e saber que Pedro estava ali, não sabia. No outro dia, o rei mandou matar os soldados lá, matar tudo. O que houve no meio de 16 homens? O cara passa, ninguém vê nada, ninguém viu nada. Deus agiu, sobrenatural, porque Pedro sabia com quem estava andando e queria andar com aqueles que queriam Deus. Amado, seja sábio, ande com quem quer Deus. Quem não quer Deus, distância, porque não adianta, tu não vai ser influenciado. Isso é fato, não tem como dizer não. E Deus olha para isso. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? E para encerrar, sempre, hoje, amanhã e toda a vida, você pode fazer escolha e vai ter escolhas, e vai ter que fazer escolhas. Escolhas profissionais, escolhas espirituais, escolhas sentimentais. Tua vida é uma vida que você anda fazendo escolhas, tomando decisões. Você não tem como fugir disso, dessa regra, desse critério, não tem. Só que pede a Deus, a graça de Deus, para fazer a escolha certa, para fazer o certo, sabe? Porque a partir que você tomou a escolha, elas te denunciam. Toda escolha que nós tomamos nos denunciam. É ou não é? É ou não é? As escolhas nos denunciam. Se nós tomarmos uma escolha errada, aquilo vai vir à luz, vai me denunciar, vai dizer, olha, o cara era um cafajeste. O cara escolhe não pagar ninguém, ser um caloteiro, ser um trambiqueiro. Daqui a pouco aquilo vai estourar. E as pessoas vão saber, aquele cara é um trambiqueiro, é um enrolão, não é uma pessoa séria, não é um homem sério. O homem está ali com sua esposa, que começa a adulterar. O que vão dizer? Ih, aquele cara lá, olha, diz que é crente, mas o cara, coitado da mulher dele. Elas denunciam as nossas escolhas. Elas vão denunciar nós. Se eu escolher buscar Deus,
amar Deus, estar com Deus, elas vão me denunciar. Você se lembra do profeta Eliseu? Quando ela passava lá, a viúva dizia: eis que está passando um homem de Deus. Homem de Deus, denunciam. É um homem de Deus esse. E ela acolheu o homem na casa dela, fez o quarto lá, pediu com o marido, com bom senso, e fizeram, e aconteceu coisas tremendas na vida daquela mulher, até quando morreu o filho, ressuscitou. As suas escolhas vão te denunciar. Se você escolheu um dia Jesus, se você um dia escolheu ficar com Jesus, elas vão denunciar você, aonde você estiver. Pessoas vão olhar para você e vão dizer: esse cara aí tem uma coisa diferente. Ih, esse aí é crente. Começa lá uma roda de escarnecedor, você começa a querer fugir. Ih, isso aí, ó. Elas vão denunciar você, para o bem e para o mal. Eu, quando era vendedor, fui muito tentado. A graça de Deus é a graça de Deus mesmo, que a norma Deus me encontrou. Senão, a cabeça dela seria um jardim. Porque, homem aí, eu era o Ted, aí livrão, bonitão, gostosão. Pô, estou falando verdade, vocês não estão aceitando? Poxa, agora vocês me deixaram triste. Ted, o que é Ted? Já falei, é terror das empregadas domésticas. Aí, amados, eu passei momentos difíceis, delicados, graças a Deus que eu tinha Jesus. Mas eu passei momentos assim, de mulher chegar e a própria atitude denunciou. Ela se expôs a mim, convidou, nem precisei convidar lá naquela época. Hoje, imagine, para mim sair com ela, né? Para nós sair, dar uma volta. Daí eu falei assim: não, querida, não, já tenho compromisso. Eu estou aqui, ó, fiz aqui, ó. Sou casado. Não tem problema. Eu quero. Eu falei, não posso. E Deus me testando ali. Daí ela olhando na minha cara: tu não gosta da fruta? Eu falei: eu gosto muito. Gosto, fizeram como eu gosto. Só que eu sou crente, sou um cristão. Eu amo Jesus. Aí ela denunciou: tu é crente, então tu é lá da Leleia, né? Sobrou para Leleia. Não era Leleia. Gente, as tuas escolhas vão denunciar você. Não tem como fugir disso. Vão denunciar. Então procure. Você que escolheu um dia ficar com Jesus, escolheu, graças a Deus, entregar a vida a Ele, entregar seu coração a Ele. Você é um filho de Deus. Teu nome está escrito no livro da vida. Nem Jesus nunca quer apagar esse nome. Esse nome está lá selado. O único que pode apagar você, aquele nome, é você mesmo, pelas suas escolhas. Nem o diabo pode apagar, sabia? Nada. Deus pode, Ele tem autoridade. Ele até diz que riscaria. Mas para Deus chegar a riscar, querido, olha, meu Deus do céu. Então, cuida, né? Cuida dessas duas coisas que você ouviu nessa noite. Caminho largo e caminho estreito. São escolhas. Servir a Deus ou servir a riqueza ou dinheiro, escolha. E vai para, mas essas duas são muito fortes, porque fazem parte do nosso dia a dia, de todo momento. Amém? Eu tenho paz como rio, eu tenho paz como rio, tenho paz como rio em meu ser. Eu tenho paz como rio, eu tenho paz como rio, tenho paz como rio em meu ser. Eu tenho um gozo como rio, eu tenho um gozo como rio, tenho um gozo como rio em meu ser. Eu tenho um gozo como rio, eu tenho um gozo como rio,
tenho um gozo como rio em meu ser. Eu tenho amor como rio, eu tenho amor como rio, eu tenho amor como rio em meu ser. Eu tenho amor como rio, eu tenho amor como rio, eu tenho amor como rio em meu ser. Eu tenho paz, amor e gozo como rio, eu tenho paz, amor e gozo como rio, tenho paz, amor e gozo como rio em meu ser. Eu tenho paz, amor e gozo como rio, paz, amor e gozo como rio. Tenho paz, amor e gozo como rio em meu ser. La 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 la. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Levante suas mãos para o céu e declara comigo: Senhor, eu sou grato por um dia Tu me escolher, Tu vim, Senhor, se revelar a mim. Obrigado, Senhor, por se revelar a mim. E hoje, diante dessa revelação da Sua bendita graça, eu me tornei Seu filho. E como Seu filho, eu posso, Senhor, continuar fazendo escolhas, tomando decisões. E Tu me desse o Teu Santo Espírito para me dar força, para me dar coragem, para me dar ousadia, para me dar sabedoria, para me dar temor. Eu quero sim, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, mais do que já é glorificado, em mim, através de mim. Obrigado, Senhor, porque hoje posso olhar para aquele que é o autor e consumador da minha fé e declara comigo que Tu és o Deus eterno, a minha habitação, que por baixo de mim estão os braços eternos do Senhor. Eu sou inabalável e o meu Deus é forte, e Ele já lançou inimigo de diante de mim e me ordena: abre a boca, libera a palavra, que é o meu sopro, a espada afiada de 2 gumes, e o destrói. Eu estou crescendo no conhecimento do meu Deus e me tornando forte. Por isso farei proezas no maravilhoso nome do Senhor Jesus. E se Ele é por mim, quem é contra mim? Pois bem maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. Por isso eu posso sim todas as coisas naquele que me fortalece. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que me fortalece, que me dá graça, que me dá coragem, que me dá ânimo, que me dá ousadia, que me aumenta a fé. E eu creio, através dessa fé, que nada mesmo pode mais me separar do grande amor de Deus, que é em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem as lutas, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nada, somente o pecado. Mas eu rogo a Ti, Senhor, cuida de mim, livra-me de cair em tentação, e que eu possa ser um bem-aventurado nas escolhas, em acertá-las. Obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado por esse momento único na Tua casa. Eu recebo sim no meu coração toda a palavra que veio do trono de Deus no meu espírito, para que me transforme, para que me dê saúde espiritual, para que me dê vida. Por isso nessa noite eu recebo todas as bênçãos que estão nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, no maravilhoso nome de Deus Pai,
de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão. Vamos em paz, uma boa semana. Amém?